Existe um tipo de pessoa que ninguém consegue dobrar. Não porque ela seja dura, não porque ela seja cruel e não porque ela não se importe com nada, mas porque ela chegou a um ponto raro, quase perigoso, em que a opinião dos outros simplesmente deixou de ser combustível para suas decisões. Você já encontrou alguém assim? Alguém que entra em uma sala e não precisa de nada daquela sala? Que fala o que pensa sem pedir licença, que recusa sem se desculpar, que age sem precisar de aplauso. Há algo magnético nessas pessoas. Algo que incomoda e, ao mesmo tempo, fascina. E a pergunta que fica suspenso no ar é sempre a mesma. Como alguém chega a esse nível de liberdade? A resposta não está na autoajuda. Não está em técnicas de respiração ou em afirmações positivas ditas diante do espelho. Ela está em um dos pensadores mais temidos, mais mal compreendidos e mais necessários da história humana, Nicolau Maquiavel. Um homem que viveu na Florença do século XV, que serviu à República, que foi torturado, exilado, humilhado e que, apesar de tudo isso, ou talvez por causa de tudo isso, enxergou a natureza humana com uma clareza que ainda hoje nos desconforta. Porque Maquiavel não escreveu o que as pessoas queriam ouvir. Ele escreveu o que era verdadeiro. E a verdade que ele viu, a verdade que este vídeo vai atravessar com você, é esta. Quem não precisa agradar torna-se impossível de controlar. E quem é impossível de controlar, descobre um tipo de liberdade que nenhuma circunstância externa pode roubar. Agora olhe honestamente para a sua vida. Não para a vida que você apresenta aos outros, mas para aquela que acontece nos bastidores, nos monólogos internos, nas decisões que você adiou, nas palavras que você engoliu, nas escolhas que você fez não porque queria, mas porque temia o que aconteceria se não as fizesse. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você moderou sua opinião para não gerar atrito? Quantas vezes você se diminuiu para que alguém ao seu redor não se sentisse ameaçado? Quantas vezes você escolheu o caminho mais seguro, não porque era o certo, mas porque era o que causaria menos julgamento? Se você for honesto, a resposta vai pesar, porque a maioria das pessoas vive exatamente assim, construindo suas vidas em torno da aprovação alheia como se ela fosse oxigênio, como se sem ela fosse impossível respirar. E o que acontece com uma vida construída sobre esse fundamento? Ela nunca é completamente sua. Você performa, você adapta, você molda. E no final do dia, quando a plateia vai embora, você olha no espelho e não sabe mais bem quem é aquele rosto. Isso não é fraqueza de caráter. É o resultado de um condicionamento profundo, quase invisível. Desde criança aprendemos que a aprovação é sobrevivência. O choro que gera colo, o sorriso que gera carinho, a obediência que gera segurança. E esse mecanismo primitivo, que um dia foi necessário, se transforma em prisão quando carregado para a vida adulta. Você cresce, mas o reflexo permanece e continua buscando nos outros aquilo que só pode vir de dentro. Maquiavel viu esse mecanismo com frieza clínica. Ele observou príncipes, governantes, homens de poder que perdiam tudo porque precisavam demais da aprovação do povo, dos nobres, da igreja. E ele concluiu algo que parece cruel à primeira vista, mas que é profundamente libertador. O homem que vive para ser amado por todos torna-se escravo de todos. Porque cada pessoa que você tenta agradar passa a ter, sem que perceba, um pedaço do seu poder. Pense nisso por um momento. Cada vez que você muda o que pensa para não contrariar alguém, você transfere um fragmento da sua autonomia para essa pessoa. Cada vez que você age por medo do julgamento e não por convicção, você entrega um pedaço da sua identidade ao olhar alheio. E esse processo é silencioso, gradual e devastador. Porque ao longo do tempo, você vai se tornando uma colagem de expectativas externas e vai ficando cada vez mais distante daquele núcleo firme, silencioso e inabalável que é o seu verdadeiro eu. Maquiavel não escreveu O Príncipe como um manual para tiranos. Ele escreveu como uma análise crua da realidade política e humana. E o que ele revelou sobre o poder é o mesmo que se aplica à vida pessoal de cada ser humano. O poder não está em ser amado. O poder está em ser respeitado. E o respeito não se conquista pela performance, pela adaptação constante, pelo esforço de agradar. O respeito nasce quando as pessoas percebem que você não precisa delas para existir, que você tem uma direção própria, que você age a partir de valores internos, não de pressões externas. Há uma diferença fundamental entre o líder que age para ser aprovado e o líder que age porque acredita que é certo. O primeiro consulta o vento antes de cada decisão. O segundo conhece o norte e caminha em direção a ele independentemente do tempo. Maquiavel admirava o segundo, não porque era insensível, mas porque era livre. E a liberdade, para ele, era a condição mais essencial para qualquer forma de grandeza. Agora vamos ao princípio em si, porque ele precisa
precisa ser compreendido em sua profundidade e não apenas intuído na superfície. A filosofia de Maquiavel, quando aplicada à vida pessoal, carrega uma proposição radical. O desapego da opinião alheia não é arrogância, é soberania. É a recusa de terceirizar a sua bússola interna. É a decisão, feita todos os dias, de que nenhuma aprovação externa vale mais do que a coerência com aquilo que você sabe ser verdadeiro. E os estoicos, contemporâneos filosóficos de Maquiavel, em espírito se não em tempo, chegaram à mesma conclusão por outro caminho. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos de sua época, escreveu em seus diários íntimos textos que nunca foram destinados ao mundo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Epicteto, que havia sido escravo, ensinava que a única coisa verdadeiramente nossa é a forma como reagimos ao que acontece. Não os fatos, não os julgamentos dos outros, não as circunstâncias. Apenas a nossa resposta interior. Quando Maquiavel e os estoicos se encontram nesse ponto, eles revelam algo de uma beleza perturbadora. A liberdade não está lá fora, nunca esteve. Ela é uma conquista interior, silenciosa, que começa quando você decide que a sua paz não depende do que os outros pensam de você. Mas como isso se aplica na prática? Como sair da teoria e trazer esse princípio para o dia a dia de uma vida real, com relações reais, com pressões reais, com consequências reais? O primeiro passo é o mais difícil, porque exige uma forma de coragem que ninguém vai aplaudir. É a coragem de decepcionar. Não de forma gratuita, não de forma cruel, mas de forma honesta. É dizer não quando você quer dizer não. É discordar quando você discorda. É fazer escolhas alinhadas com seus valores, mesmo quando essas escolhas gerem desconforto ao seu redor. Porque aqui está o que Maquiavel entendeu que a maioria das pessoas evita encarar. O esforço de agradar a todos garante que você não agrada a ninguém de verdade. E especialmente não agrada a si mesmo. Quando você tenta ser tudo para todos, você se torna vazio por dentro. E as pessoas percebem esse vazio, mesmo que não consigam nomeá-lo. Percebem que há algo performático, algo que não é sólido. E é exatamente aí que o respeito começa a escorregar. O segundo passo é aprender a suportar o silêncio que vem depois do não. Porque quando você começa a agir a partir de si mesmo e não em função dos outros, haverá reações. Pessoas se afastarão. Algumas vão criticar. Outras vão chamar você de arrogante, de frio, de mudado. E aqui está a prova de fogo, porque é justamente nesse momento que o antigo padrão vai gritar para que você recue, para que você explique, para que você se justifique, para que você volte a ser o que era antes, pequeno e previsível e seguro. Não recue. Não porque você não se importe com as pessoas, mas porque você se importa mais com a verdade do que com o conforto temporário da aprovação. Maquiavel sabia que toda mudança real de posição gera resistência. E que a resistência não é prova de que você está errado, é quase sempre prova de que você está certo. O terceiro passo é o mais silencioso de todos, e talvez o mais poderoso. É desenvolver o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o princípio governante da alma, aquela voz interior que sabe, antes de qualquer raciocínio externo, o que é verdadeiro para você. É cultivar uma relação tão íntima com seus próprios valores, com suas próprias convicções, com seu próprio senso de direção, que o barulho externo simplesmente perca volume. Não porque você tampou os ouvidos, mas porque você aprendeu a escutar algo mais profundo. E o que acontece quando você chega a esse lugar? Algo que parece paradoxal começa a ocorrer. Quando você para de buscar aprovação, começa a receber respeito genuíno. Quando você para de tentar convencer todos de que você tem razão, as pessoas começam a prestar mais atenção no que você diz. Quando você para de se moldar ao ambiente, o ambiente começa a se organizar ao seu redor. Não porque você manipulou alguém, não porque você jogou algum jogo de poder, mas porque a presença de uma pessoa que não precisa de nada da sala tem um peso que não se explica, apenas se sente. Maquiavel chamaria isso de virtude, não de virtude no sentido moral, mas de vigor interior, de capacidade de agir com força e clareza diante da adversidade. E Marco Aurélio chamaria de razão. E você pode chamar do que quiser, mas o que importa é que esse estado existe, é real, é conquistável e transforma tudo ao seu redor sem que você precise gritar, sem que você precise convencer, sem que você precise pedir permissão. Mas há uma responsabilidade que precisa ser dita com igual peso. Porque o desapego sem disciplina vira descaso. A liberdade sem compromisso vira caos. E é aqui que muitos cometem o erro mais comum ao descobrir esse princípio. Confundem não se importar com a opinião dos outros com não se importar com nada. São coisas radicalmente diferentes. Maquiavel era um homem de ação, não de omissão. Epicteto era um homem de disciplina rigorosa. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer para escrever, pensar e se examinar. O desapego que estamos falando não é passividade, é exatamente o oposto. É uma presença tão intensa, uma responsabilidade tão séria com a própria vida, que não sobra espaço para desperdiçar energia se preocupando com o que fulano ou ciclano vai pensar. A disciplina aqui significa examinar-se todos os dias.
perguntasse: agi hoje a partir de mim ou a partir do medo? Essa decisão foi minha ou foi uma performance para uma plateia imaginária? Estou construindo algo real ou estou construindo uma imagem? São perguntas que doem quando feitas com honestidade. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas as evita. Porque é mais fácil viver em função da aprovação do que enfrentar a solidão temporária que vem com a autenticidade. É mais fácil se adaptar do que se firmar. É mais fácil agradar do que decepcionar. Mas o fácil tem um custo que só aparece depois quando você olha para a vida que construiu e percebe que ela parece estranha demais, que não tem o cheiro do que você sonhou, que tem a forma exata daquilo que os outros esperavam de você. E é aí que chega o momento mais silencioso e mais poderoso desta jornada. O momento em que você decide, não em um discurso, não em uma declaração dramática para o mundo, mas em silêncio, dentro de você, talvez hoje, talvez agora. O momento em que você percebe que a liberdade que você procurou em tantos lugares já estava aqui, esperando que você parasse de pedi-la em empréstimo e simplesmente começasse a vivê-la. Maquiavel não sobreviveu à tortura e ao exílio para escrever sobre técnicas de manipulação. Ele sobreviveu para registrar a verdade nua da condição humana. E essa verdade é esta: o mundo respeita quem não precisa dele. O mundo cede espaço para quem não pede espaço. O mundo abre portas para quem não está implorando para entrar. E você, que leu até aqui, que ficou com este vídeo até o fim, já sabe disso. Não apenas racionalmente. Você sabe disso naquele lugar mais fundo onde as verdades que realmente importam ficam guardadas à espera de coragem. O que ainda está prendendo você? Qual aprovação você ainda está esperando que nunca vai satisfazê-lo de verdade? De quem você ainda está pedindo permissão para ser o que você já sabe que é? Solte. Não com espalhafato, não com revolta. Solte com a serenidade calma de quem finalmente entendeu que nenhuma corrente é mais forte do que a decisão silenciosa de simplesmente não precisar mais dela. Quando você para de se importar com o que não importa, o que importa começa a respirar. E então, talvez pela primeira vez, a sua vida começa a ser de fato sua.